Salve, galera! Como é que vocês estão? Calma, vocês não entraram errado não. Eu sou o professor Diego e estou falando assim, estou com esse chapéu lindo, só para lembrar da dupla que não é sertaneja, assim como Fernando Sorocaba, Zezé de Camargo Luciano, Leandro Leonardo, que Deus tenha o Leandro, Jorge Mateus, Bruno Marrone, não. Eu estou lembrando dessa dupla que é inseparável, quase um Sandy Júnior da vida. E, mais do que isso, se você lembra de um, automaticamente vai lembrar do outro. Eu estou falando uma dupla que você vai ter que levar para o seu vestibular, para o seu concurso, na hora que for fazer. Estou falando nada mais, nada menos que nosso compadre sujeito e nosso compadre predicado. Mas tá bom, já posso tirar esse negócio aqui. Vamos trabalhar. Galera, sujeito e predicado. Todo mundo fala desses caras. Esses caras são mais famosos do que bonequinho de banheiro. E provavelmente você já ouviu falar também. E pode ser que você saiba o que é, e pode ser que você não saiba o que é. Mas, vamos lá, sujeito e predicado. Quem que é o sujeito? Quem que é o predicado? Quem que é a primeira voz? Quem que é a segunda voz? Depende. Galera, tudo depende. Então, sujeito e predicado. Vamos às definições. Sujeito é o termo sobre o qual a oração diz alguma coisa. E predicado é o termo que contém o verbo. Então, o que marca o predicado? O verbo. Não, o verbo está aqui, ó. Predicado é marcado pelo verbo. Verbo, predicado, verbo. Ok? Então, sujeito é o cara que, vamos dizer, pratica a ação ou sobre quem se fala. E predicado é o termo que contém o verbo e informa algo do sujeito. Certo? Então, eles estão interligados de alguma forma. A gente vai ver que, ora, o sujeito pode não aparecer, né, mas de qualquer forma, ele existe, vamos dizer assim, mas ele pode ser indeterminado, tá? Mas por hora a gente só vai falar, talvez ali a gente pode colocar a primeira voz, que é o sujeito, né? Depois a gente vai falar do segunda voz ali, que é o predicado, que nem sempre é segunda voz, a gente vai ver por quê também. Mas vamos falar primeiro do sujeito. Então a gente já sabe que é o termo da oração sobre o qual a oração diz algo, então é o termo sobre o qual a oração diz alguma coisa. E de antemão a gente vai dividir em uma grande categoria de sujeito determinado e sujeito indeterminado, ok? Quando a gente fala de sujeito determinado, ele vai possuir, ele pode ser subdividido, vamos dizer assim, em simples, composto, oculto ou implícito, tá? E quando eu falo de determinação, significa que eu consigo determinar, seja por ele estar escrito, seja por ele não está escrito, mas pela elipse, tá? Então vamos lá, subdividindo o sujeito determinado. Eu posso ter o sujeito simples, posso ter o sujeito composto. Simples é quando ele possui um núcleo. O que é um núcleo? Núcleo é a parte principal do sujeito ou também do predicado. A gente vai ver depois o porquê. Mas quando a gente fala de núcleo, no caso do sujeito, eu estou falando de substantivo. Tá? Substantivo. Ok? Ou a palavra que naquele momento está ocupando a função sintática, a função na frase de substantivo. Ok? Que eu posso ter um adjetivo, por exemplo, verde. Então, o verde do bosque é bonito. Entende? Então, o verde é um adjetivo, mas nesse caso, ele está, vamos dizer, está sendo informado algo sobre esse verde. E esse verde, na verdade,
Ele está se referindo às árvores, às plantas, de modo geral. Tudo bem? Por exemplo, um núcleo. Davi chorou à noite. Então, primeira coisa, pessoal, vamos definir, dar nome aos bois no sentido de quem é sujeito, quem é o predicado. Como eu vou saber quem é um, quem é outro, quem faz primeira, quem faz segunda? Vamos lá. Davi chorou à noite. Primeira coisa é achar o verbo. O que é o verbo? É aquilo que indica uma ação, um estado. E, achando o verbo aqui, o que é indicação? Um movimento, vamos dizer assim. Chorou. Davi chorou à noite. O que ele fez à noite? Chorou. Para saber quem é o sujeito, eu vou até o verbo e faço a pergunta. Verbo. Quem? Quem o quê? Quem chorou? Aí eu vou ter a resposta. Davi. Se a resposta conter um núcleo, ou seja, um substantivo, eu vou ter um sujeito simples, certo? Eu só tenho um núcleo, um substantivo, que é Davi. Então aqui eu vou ter o meu sujeito simples. Ok? E todo o resto, inclusive o verbo, vai ser o quê? Vai ser o meu predicado. Tudo bem? Depois, sujeito composto. Ele possui dois ou mais núcleos. E aqui, pessoal, cuidado. Cuidado por quê? Cuidado por quê? Dois ou mais núcleos significa dois ou mais substantivos. Não quer dizer que o substantivo plural vai ser composto. Tá? Então, vocês percebam. Cadê o verbo? José e Cecília lutaram ontem. Lutaram é o verbo. Indicação de lutar. Quem lutaram? José e Cecília. Quem? Quem? José e Cecília. Então vejam que eu tenho um substantivo aqui, mais um substantivo aqui. Então se eu tenho dois substantivos, eu tenho um sujeito composto. E todo o resto, incluindo o verbo, lutaram ontem, eu vou ter o meu predicado. Tá certo? Ah, mas e se eu tivesse na frase, eles lutaram ontem? Então não seria. Não seria sujeito composto. Mas está no plural. Então é mais de uma pessoa, eles. Mas ele não está sendo determinado, aliás, sendo descrito como dois núcleos, apenas um. Então José e Cecília lutaram ontem. Então você tem dois núcleos, duas palavras, dois substantivos ocupando uma posição de destaque. No caso ali, de quem se fala? Quem lutou? José e Cecília. Os dois são agentes da oração. Então, trata-se de um sujeito composto. Tudo bem? Na sequência, eu tenho sujeito oculto ou implícito, que alguns gramáticos gostam de chamar de implícito para não confundir com sujeito indeterminado. Mas vamos lá. O sujeito oculto ou implícito, eu posso determinar ele de acordo com a regência verbal, né? Ou de acordo com o significado ali, né? Pela lógica, vamos dizer assim. É possível determinar a partir, esqueci de colocar aqui, desculpa, a partir da regência verbal. O que é regência verbal? A gente vai ver ainda. Mas de antemão, basta eu fazer aquela perguntinha, primeiro achar o verbo, né? Qual que é o verbo? Peguei os papéis. Quem que é o verbo? Peguei. Aí eu vou pro verbo e pergunto pro verbo. Verbo, quem? Quem o quê? Quem pegou? Ou quem peguei? Então, pela concordância ali do peguei, eu consigo determinar que o sujeito é o eu. Eu peguei os papéis, tá?
Então, isso aqui vai ser o meu sujeito oculto, o eu, né? E todo o resto vai ser o predicado. Beleza. Continuando. Agora, eu tenho um sujeito que ele não aparece escrito, que é o sujeito indeterminado, tá? Por que ele é indeterminado? Eu não tenho como precisar quem está fazendo a ação, ou ele é simplesmente inexistente, é uma oração sem sujeito. Vale aqui lembrar, pessoal, que alguns gramáticos classificam o sujeito inexistente como indeterminado, outros classificam o sujeito inexistente como uma classe à parte, né? Uma oração sem sujeito. Tá? Então, mas via de regra, ele também é indeterminado. Tudo certo? Então vamos lá. Para ser um sujeito indeterminado, ou você pode ouvir também sujeito indeterminado, mais feio, mas você pode ouvir também. Pode acontecer se eu tiver um verbo na terceira pessoa do plural. Quem são as pessoas? Quem que é a terceira pessoa do plural? Não. Então lembra lá, os pronomes do caso reto: eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele são as três pessoas do singular, primeira, segunda e terceira, respectivamente. As três pessoas do plural: nós, vós, eles, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, respectivamente também. Então, o verbo na terceira pessoa do plural, então, nós, vós, eles. Pegaram meu lápis. Quem pegaram? Ah, foram eles. Foram elas. Eu não tenho como saber. Ah, mas eu sei. Mas eu sei que é eles ou elas. Mas eu não tenho como precisar a pessoa, vamos dizer assim. Então, pegaram meu lápis. Quem pegou? Eles ou elas. Então, por isso que trata-se de um sujeito indeterminado. Tá? O verbo na terceira pessoa do singular, só que aqui, ó, pessoal, e o pronome se, que a gente chama também de partícula passiva-dora, mas isso é uma outra questão. Precisa-se de ajudante. Quem precisa? Alguém. Alguém quem? Pode ser eu, pode ser você, pode ser o João, não sei. Alguém precisa, mas eu não consigo saber quem. Então vejam, o verbo está na terceira pessoa, o verbo precisar. Eu preciso, tu precisas, ele precisa, mais a partícula, mais o pronome, perdão, se. Precisa-se. Então, quando eu tenho esse pronome se, é o que a gente chama também de índice de indeterminação do sujeito. Então, precisa-se. Quem precisa-se? Alguém que eu não sei. Então, por isso, nesse caso, eu tenho sujeito indeterminado. Tá certo? Por fim, eu tenho sujeito inexistente. Ou também, posso falar que eu tenho uma oração sem sujeito. Que é o caso aqui do verbo haver, no sentido de existir, acontecer, realizar-se ou fazer também, né? No sentido de há dias que não o vejo, que não o vejo, ok? Então faz dias, existem dias que não vejo, por exemplo, poderia ser também. Então vejam que há dias que não vejo. Então pensem que os dias existem por si só. Não precisa alguém criar o dia, vamos dizer assim. Então é o que a gente chama também de verbos impessoais, né? Eles não estão relacionados a uma pessoa diretamente. Fazer, ser, estar, tempo transcorrido. Então, mesmo caso, faz dias que não vejo, ser feliz é a melhor escolha. Outro exemplo, não me fugiu agora. E fenômenos naturais, que é o mais clássico, né? Choveu ontem trovejou,
daqui a pouco vai amanhecer. Então veja que são verbos que não indicam, não precisam de um sujeito, tá? Porque existem por si só. A ação existe por si só. Por exemplo, chover, amanhecer, anoitecer, acontece, ninguém faz. Tá? Aqui deixando aí, é claro, na questão de religião de lado, né? Mas em termos de gramática, amanhecer, anoitecer, chover, essas coisas, trovejar, são fenômenos naturais, não tem que se